Olá, estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho a respeito do despertar espiritual. O que é esse despertar? Como ele acontece? Quais são as dificuldades, os benefícios do despertar espiritual? O despertar espiritual é um processo de se conectar com algo maior que si mesmo. Muitas vezes é desencadeado por uma busca por significado, propósito e compreensão da existência. Então, nós começamos a entender em algum momento da nossa vida que existe algo mais, que as coisas não são como são mostradas para a gente. Nós começamos a buscar esse propósito, a buscar essa compreensão do que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui. Então, dentro do processo do despertar espiritual, apesar de ser algo que muitas pessoas estão vivendo, mas esse despertar é muito interno, tem muito a ver com o momento de cada um, né? E nós temos os estágios do despertar espiritual. É o reconhecimento, a purgação e a iluminação. No reconhecimento, nós temos a consciência sobre a necessidade de mudança e crescimento espiritual, que foi o que nós comentamos, que é o que faz, o que nos leva a esse despertar, né? A gente percebe essa necessidade de que alguma coisa seja transformada, né? Depois nós entramos num processo de purgação, libertação de velhos padrões e crenças limitadoras. Então, esse processo de purgação, ele é uma limpeza, ele é uma transformação. À medida que nós vamos entrando em contato com alguns padrões, percebemos os quais temos que mudar, por que temos que mudar, né? Sentimos aquela vontade de mudar. Então, por que antes estava bom, mas agora não está? Agora eu penso diferente, agora algumas coisas mudaram dentro de mim. Então, eu começo a transformar. E esse processo de purgação, ele pode ser longo, ele pode ser curto, isso depende muito da minha dedicação nesse processo, porque muitas vezes temos resistência a essas mudanças, principalmente no que se refere a desapegos, porque achamos que nós só temos desapegos de coisas materiais e de pessoas, mas não, nós temos apego também a ideias, e desapegar-se dessas ideias também não são fáceis, tá? E a iluminação, que é a realização e a compreensão profunda da natureza, da existência e conexão espiritual. Então, depois da purgação, a gente começa a trazer luz para o entendimento, a gente começa a trazer luz para as nossas vidas, começamos a nos realizar, começamos a perceber como fazer essa conexão espiritual, de que forma eu manter esse padrão conectado com a luz, com energias positivas, com os seres da luz. Então, são estágios que todos passam, cada um dentro do seu processo, porque cada um veio de um momento, de um movimento, de uma crença, dogmas. Então, dentro do processo individual, nós temos essas fases, né, esses estágios, para irmos dentro dessa jornada, nos conhecermos cada vez mais e chegarmos ao processo do despertar completo, né? E as dificuldades que normalmente temos ao longo do caminho, primeiro é o isolamento. Nós temos a sensação de estarmos sozinhos em busca espiritual. Na busca espiritual pode ser desafiadora. Então, a sensação do isolamento, às vezes olhamos para a nossa família, para os nossos amigos, e ninguém está preocupado com isso, ninguém está se importando com essas questões, as pessoas estão tendo a vida delas, do jeito delas, e não estão olhando para isso que a gente está olhando, e passamos a questionar, né? Será que está tudo certo? Por que as pessoas não estão também junto comigo nesse processo? Então, sentimos isolados, sentimos rejeitados, às vezes, né? Passamos a não encaixar mais em alguns locais, com alguns grupos que antes encaixávamos. Então, por isso que foi falado que existe um processo de expurgo, de transformação, de mudanças, né? E o isolamento, essa sensação também faz parte, principalmente, das dificuldades dentro desse processo. O confronto com a sombra, que é encarar aspectos negados de si mesmo,
pode ser doloroso, incluindo o autoconhecimento e limpeza de padrões. Então, a gente encarar esses processos, sabe? Começar a entender as nossas posturas, algumas atitudes já não nos cabe mais, alguns movimentos que a gente fazia antes, de repente já não encaixa mais da maneira como a gente estava fazendo. Também olhar para dentro, autoconhecimento, entender, né, nossas relações, alguns padrões que carregamos conosco, né, algumas dores. Então, esse confronto de olhar para esse escuro nosso, que normalmente a gente joga para o inconsciente e não quer muito saber disso, né? Então, olhar para tudo isso, organizar tudo isso, também pode ser uma dificuldade. Assim como também a desorientação, ambiguidade, incerteza sobre o próprio caminho espiritual. Então, ficamos por um momento questionando se realmente estamos certos, uma vez que ninguém à nossa volta está fazendo essa caminhada. Será que estamos certos em adentrar nessa jornada? Também na questão dos dogmas que temos, né? Será que esses dogmas, eu devo dar continuidade? Será que eu devo soltar esses dogmas, nossos medos, crenças, paradigmas? Então, todas essas coisas, elas deixam a gente meio desorientado, né? Meio sem saber o caminho certo a trilhar. E principalmente por conta de que poucas pessoas despertam. A gente olhar à nossa volta, se tentarmos encontrar, perto das pessoas que conhecemos, muito poucas estão nesse processo de despertar, porque o cômodo, a massa, né, ficar na ilusão é muito mais fácil do que fazer um movimento, autoconhecimento, mexer com as nossas sombras, é mais complicado. Então, a maioria, às vezes, faz a opção por ficar onde está. E não quer dizer que eles não vão chegar nesse ponto. Vão chegar também. Só que não é o momento deles, né? Nesse momento é o nosso momento de entender e dar essa continuidade para a nossa jornada espiritual, né? E os benefícios do despertar espiritual, porque não são só dores, também existem, né, os benefícios. Um deles é a paz interior, o senso de calma e aceitação que permeia todas as áreas da vida. Então, à medida em que nós vamos limpando a nossa vida, à medida em que nós vamos organizando cada área da nossa vida, dentro desse processo novo, dessa nossa visão nova, dessa frequência nova, nós também vamos levando para essas áreas a paz, né? Aquele equilíbrio, né? Aquela sensação de amplitude, de que tudo está certo, de que as coisas estão caminhando, mas existe o processo de limpeza, de transformação. Aí a gente começa a se conectar com essa paz, com essa certeza. As coisas vão se aquietando, sabe? Vão ficando mais claras para nós. Também temos a compaixão, que é o desenvolvimento da empatia e compreensão pelas experiências dos outros. Então, passamos a não mais cobrar e não entender o que o outro está vivendo, pelo contrário, nós sabemos que a jornada não é fácil e passamos a entender que as pessoas têm o seu momento, né? Passamos até mesmo a dar um apoio, né, uma orientação para as pessoas com as quais convivemos. Né? Quando vemos que elas estão entrando no processo, a gente começa a entender como fazer, né, para ajudar essas pessoas, sempre com muita compaixão, sem julgamento. Então, os benefícios é justamente isso, essa harmonia começa a se instalar em nós. E nisso tem a expansão da consciência, que é a percepção ampliada e que transcende a visão limitada da realidade. Então, a percepção de que essa realidade que vivemos aqui não é tudo. Nós começamos a perceber que existe algo muito maior, e esse algo maior começa a ficar muito mais real que essa verdade que nós estamos vivendo hoje, que essa realidade 3D aqui que nós estamos vivendo. Então, nós começamos a entender que essa realidade aqui é limitada, temporária, mas que existe uma realidade maior, e essa sim, essa é real.
Essa é a nossa verdade. É lá que estamos, é lá que a nossa consciência vive. Então, nós expandimos mais a nossa visão, nós conseguimos abranger mais todas as nuances do nosso ser, das dimensões, das situações de vidas que vivemos, vidas passadas, vidas em outros planos, né? A nossa existência numa totalidade. E também um dos outros benefícios que temos também é a conexão com a Terra, com Gaia. Passamos a dar mais atenção à natureza e aos ciclos da vida. Começamos a respeitar esses ciclos da vida. Entendemos que a temporalidade ela é uma coisa do espírito, mas aqui o tempo ele é passageiro. As coisas passam, as pessoas passam, as situações passam. Então, a gente começa a entender esses ciclos, os ciclos biológicos, os nossos ciclos de vida, e aumentamos a nossa conexão com a Mãe Terra, né? Passamos a entender que esse momento que estamos aqui, nós estamos biologicamente, nós fazemos parte da Terra, nós somos a Terra também, e passamos a respeitar, né, nossa Mãe Gaia e todas as suas as vidas que também estão aqui conosco, né? E passamos a ter mais conexão espiritual e práticas diárias. Normalmente, nós passamos a meditar, né? Que é uma prática para cultivar clareza mental e conexão espiritual, independente se é uma meditação zen, se é uma meditação oriental, ocidental, se é uma meditação dirigida, não importa. Importa que passamos a conectar para dentro. As nossas conexões passam a ser internas. Nós passamos a valorizar esse nosso mundo interior e a fazer a conexão com essa nossa espiritualidade, com esse mundo interno, através de meditação. Também temos aqui a yoga, ou exercícios físicos e mentais para equilíbrio e bem-estar espiritual. Então, nós passamos a entender que nós temos um corpo físico, que nós temos que cuidar desse corpo físico. Nós passamos a entender que os exercícios físicos também nos conectam com a natureza. Passamos a entender que esse movimento de estarmos conectados, harmonizados, a parte física nossa, os exercícios, a rotina, tudo isso faz parte e que isso também tem a ver com a conexão espiritual. Então, não é só a meditação, mas a parte física também. A gente começa a fazer uma unidade com todos os nossos corpos e todas as nossas atitudes, né? Percebemos que não, uma coisa não está separada da outra, pelo contrário, tudo faz parte da gente e da natureza. E essa conexão com a natureza, ela também se torna uma prática, né? A gente passa a explorar a beleza natural, nutrir a espiritualidade, desenvolver o ancoramento, porque o que se entende é que à medida que nós nos conectamos com a Terra, nós trazemos ancoramento, que é muito importante para o nosso equilíbrio e para a nossa manifestação nesse plano. Então, esse ancoramento, ele faz com que nós, além de respeitar a natureza, além de colaborar com todos esses elementos da natureza, todas as situações, conexão com as energias da natureza, nós também precisamos de ancoramento, nós precisamos de vitalidade, de sustentação. Então, a conexão espiritual e as práticas englobam todas essas situações, assim também como a conexão com o seu eu verdadeiro. Nossa jornada é para dentro, é para a essência. Então, a gente começa a entender que a conexão com a nossa divindade está dentro de nós e não fora. Não é o fato de frequentarmos algum lugar que vai fazer com que estejamos conectados com a nossa essência. Pelo contrário, a nossa conexão é interna. Eu estar num grupo, eu participar, vai me ajudar com as informações, vai me ajudar com a egrégora, mas eu não posso colocar ali toda a minha expectativa. Existe a minha conexão interna, né, dentro do meu processo interior mesmo, de estar conectado comigo mesmo, do autoconhecimento, principalmente.
E para superar os obstáculos, nós temos que ter autocompaixão, desenvolver a gentileza conosco, né? Nos enfrentando os desafios. Então, a gente precisa entender que nós somos limitados, que nós somos como qualquer outra pessoa, que vai ter momento que a gente vai precisar sentar, descansar, dar um tempo, a gente vai precisar cuidar mais da gente, cuidar do nosso corpo, como foi dito, cuidar da nossa mente. Então, trazer para nós essa consciência de que precisamos nos amar. A gente precisa amar o outro? Precisa, mas a gente precisa amar a gente primeiro. Nós nos amamos, quando a gente se ama, a gente também começa a se respeitar, a gente começa a se cuidar mais, e aí a gente começa a ter mais autoestima, a gente começa a se desenvolver melhor, porque tudo isso tem a ver com o amor próprio, com você trazer essa autocompaixão, assim como também a resiliência, que é a habilidade de se adaptar e se recuperar de dificuldades em vários níveis, e não apenas a nível espiritual. Então, a resiliência é justamente a questão da gente perceber. Então, nós vamos perceber aquela área da vida, como eu vou trabalhar aquilo, né? Eu vou entender que à medida que eu estou trazendo espiritualidade para a minha vida, que eu estou trazendo uma conexão, eu também estou harmonizando a minha vida. E eu vou trazendo essa adaptação dessa nova pessoa que eu sou para esse momento que eu estou vivendo, com a minha família, com os meus amigos, com o meu trabalho, e eu vou harmonizando tudo isso, equilibrando e transformando, trazendo essa busca, né, esse despertar mais consciente, né, equilibrado, né, amoroso, e também buscando uma comunidade de apoio e conexão com os outros em jornadas espirituais semelhantes. Então, essa busca é muito importante e ajuda muito a gente a superar. É você estar num grupo onde pessoas pensam como você, onde pessoas caminham como você, frequenciam as mesmas coisas, né, as mesmas energias, os mesmos pensamentos. Por quê? Esse apoio, ele vem dessa egrégora, dessa união, desse grupo, dessa comunidade. Então, buscando pessoas, né, de mesma caminhada, né, que estão mais ou menos ali como nós estamos, crescendo, tendo autoconhecimento, se trabalhando, trazendo compreensão. Então, essa busca de semelhantes nos torna mais fortes, porque aí nós saímos daquela frequência da individualidade, de se sentir isolado, de achar que não tem ninguém como nós, vivenciando o que nós estamos vivenciando. Então, isso traz apoio, traz força, traz clareza. Então, essas três coisas ajudam muito a gente a superar os obstáculos desse despertar espiritual. E também compartilhando experiências pessoais, né? Nós fazemos uma conexão profunda, relatando experiências pessoais para inspirar e fortalecer vínculos. Então, através desse grupo, dessa comunidade, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar experiências, nós vamos contar os nossos aprendizados. Então, essa troca, ela acrescenta muito, porque eu não vou precisar vivenciar tudo, eu vou ter pessoas ali que vão trocar comigo, pessoas que às vezes já passaram por alguma situação, ela vai poder me ajudar contando a experiência dela, eu vou conseguir entender, realinhar o meu momento. Então, essa conexão e essa troca de experiências também fortalece a gente. E a aceitação, né? Oferecendo acolhimento e compreensão aos relatos dos outros. Então, nós vamos perceber que outras pessoas também estão precisando, que outras pessoas também estão com essas dificuldades. E nós vamos poder ajudar os outros, né? Levando essa compreensão e aceitação, sabendo e não julgando, sabendo que a pessoa está passando por uma dificuldade e tentando não julgar aquela pessoa, tentando dar apoio, entendimento, clareza, assim como outras pessoas em outros momentos passam para a gente também apoio, entendimento, clareza. Vamos percebendo
essa maneira de que todos nós estamos passando pelos mesmos processos, né? Essa identificação, né, da transformação. E o crescimento coletivo, que é a colaboração e aprendizado por meio de compartilhamento de experiências. Como foi dito, quando nós compartilhamos, nós formamos uma egrégora, e essa egrégora, ela potencializa as energias que ali estão. Então, quando nós juntamos para trocar experiências, para falar sobre nossos aprendizados, nós também estamos fortalecendo, né, essa união, essa egrégora, essa corrente, como dizem em algumas linhas espirituais, né? E para conclusão e reflexão, nós temos então a transformação, que é o crescimento pessoal e despertar espiritual, que geram mudanças significativas em nossas vidas. Então, essa transformação, ela não vai acontecer apenas no plano espiritual, ela vai acontecer na nossa vida, em várias áreas da nossa vida, porque nós vamos mudar, nós vamos nos tornar um novo eu, e esse novo eu, ele vai transformar tudo que está à volta dele. Então, por isso que existem esses processos, que são praticamente naturais para quem faz essa caminhada. Só que não existe uma cartilha. Então, algumas pessoas ficam mais no momento, outras ficam mais no outro, outras têm uns aprendizados com facilidade, outras têm aquele com dificuldade, e a gente vai trocando, transformando, e vamos perceber que o despertar espiritual traz mudanças para a nossa vida, traz transformação. E a responsabilidade, que é reconhecer o papel individual na busca e manutenção do caminho espiritual. Eu chamo isso de autonomia espiritual. Então, é essa responsabilidade pelo nosso ser, pelas nossas energias, pelas nossas atitudes, pelos nossos aprendizados, né? Pela manutenção dessas energias, manter esse padrão, manter essa consciência. Então, tudo isso é uma responsabilidade e, principalmente, abrindo caminho para que outros possam ver. Então, essa autonomia espiritual, ela nos equilibra, ela traz harmonia, né? Ela traz um centro para que possamos manifestar, né? Então, a gente ancorado, centrado, harmonizado, né? Nós manifestamos essa espiritualidade, essa nova consciência da qual estamos. E a proposta são encontros para um realinhamento. Então, momentos dedicados à orientação, conversas, práticas de meditação e atividades de consciência plena para apoiar o crescimento espiritual contínuo. Então, a proposta desses encontros seria justamente auxiliar as pessoas que estão no processo do despertar a se conectar com a sua essência, a entender o seu caminho, porque é assim, o meu caminho não é o mesmo que o seu caminho, que não é o mesmo que o dele, que não é o mesmo que o dela. Cada um tem o seu caminho, porque cada um de nós veio aqui para um determinado propósito. Então, algumas coisas nós somos muito parecidos, algumas energias nós somos idênticos, mas a nossa caminhada, o nosso despertar é individual. Podemos nos unir para fortalecer essa caminhada e, como alguns chamam, essa missão de vida, né? Esse propósito de vida que nós temos aqui. Nós podemos nos juntar e fortalecer essas energias. Mas por isso que precisamos de um grupo, mas o processo é interno. Então, ao mesmo tempo que o crescimento espiritual é individual, nós podemos juntos, né, nos ajudar e também compreender melhor, né, trazer mais força, trazer mais potência para esse nosso despertar espiritual. Então, eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo, se você quiser participar com a gente, nós criamos um formulário que está aqui abaixo do vídeo. Você simplesmente clica, entra nesse formulário e nós estamos providenciando um local, uma plataforma, para que a gente possa fazer as nossas reuniões, como nós vamos fazer, estamos fazendo um levantamento, e principalmente quando você preencher o formulário,
coloque o que você acha, preencha as perguntas que estão aí, para a gente conseguir fazer um alinhamento, né? Uma coisa assim, bem para quem está no grupo, para quem vai participar mesmo, sabe? Esse despertar espiritual é uma situação, falo por mim, quando eu comecei há muitos anos atrás, mas tinha muita dificuldade porque não existia esse direcionamento. Então a gente dava nossas cabeçadas, entendia, levantava, fazia, dava um tempo, mas agora já dá para a gente se unir, já dá para a gente criar uma linha de pensamento, já dá para a gente fazer uma condução, né, para melhorarmos individualmente e coletivamente. Então, a proposta desses encontros é justamente para que a gente possa harmonizar, entender, desenvolver, né, entrar nesse momento novo do nosso despertar com mais assertividade, né, com mais equilíbrio, mais harmonia. Então, nossas conversas vão ser muito importantes para isso. Estamos, como eu já disse, vendo uma plataforma para fazermos essas reuniões e acredito que qualquer pessoa que já entendeu que existe algo mais vai ter muitos benefícios junto com a gente nesse despertar. Eu acredito que vai ter mais benefício que dificuldade, porque vai ter um apoio, vai estar no meio de pessoas que também estão passando, e a troca vai ser muito importante para nós. Então, se você sentir que está nesse momento, você se inscreve pelo link abaixo, está aqui abaixo do vídeo, se inscreva por esse link, e quem sabe nós nos encontramos nos nossos encontros, né? Despertar espiritual. Tá bom, gente? Gratidão por você ter dado o tempo para assistir esse vídeo. Espero que você consiga se conectar, se entender cada vez mais. E estamos aqui para fazer esse momento crescer, para que a gente possa ficar mais forte, mais fortalecido, né? Com mais determinação, mais harmonia. Tá bom, gente? Gratidão, namastê. E até os nossos encontros.